governo Michel Temer sugeriu ao novo presidente Jair Bolsonaro que envie uma PEC para a votação da reforma da Previdência no Congresso. E esse é o nosso assunto no quadro Direito em Pauta. A indicação de um terceiro ministro do DEM para compor o governo de Jair Bolsonaro ameaça colocar em xeque a votação da reforma da Previdência na Câmara. A avaliação é de que as nomeações ligadas a frentes parlamentares não têm apoio partidário e, por isso, não conseguiriam votos. Por outro lado, o atual regime da Previdência ainda gera muitas dúvidas. A população, em geral, fica se perguntando, né? Então, sobre este assunto, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova. Seja bem-vindo. Tudo bem, Milton? É um prazer mais uma vez estar no Conexão, que já é Conexão Brasil-Mundo, né? Bom. Parabéns sempre pela tua alegria e pela disposição do programa. Estamos, né, para o sempre. mundo no facebook.com/ubratv. Um abraço a todos que estão nos assistindo em qualquer canto deste planeta, se perguntando se vão se aposentar. Pois é. Né? Em alguns cantos vão, né? Nos nossos o terror está instituído. Sempre né? quando tu vem aqui eu fico, né, pensando na minha aposentadoria. Se um dia tu vai te aposentar. Exatamente. Bom, vamos começar pela sugestão do governo de Michel Temer ao futuro governo de Jair Bolsonaro, e que se envie, então, uma PEC. A sugestão é que se envie uma PEC ao Congresso Nacional para a reforma da Previdência. Qual o centro dessa proposta do governo Temer? Né? É a mesma reforma que não foi votada neste ano, neste governo? É interessante a gente se deparar com uma relação assim tão íntima, né? Porque não se esperava uma relação tão próxima desse governo que está saindo com o governo que está chegando. Ao que parece, a posição do Bolsonaro, e até eu via na tua notícia, que essa relação dos democratas que estão com um poder muito forte pode interferir na relação com o Congresso Nacional. Mas veja, estrategicamente o governo do Bolsonaro está sempre trabalhando com um segmento social, né? Ontem nós vimos a indicação do ministro da Saúde sendo trabalhado com os secretários da Saúde e a área das Santa Casas, né? Das instituições assistenciais. Sim. Na área do meio ambiente ou da agricultura também fez a mesma coisa. Ao que parece, ele não tem essa estrutura na área da Previdência. Ele não tem uma estrutura social que lhe dê apoio para a reforma. Por isso, essa é a minha interpretação, né? Sim. Por isso que o governo Temer está dizendo, olha, vamos pegar aquela que eu tenho, que é uma bomba, a gente sabe disso, né? Esse debate que nós já fizemos aqui, ela é restritiva de direito, por isso a bomba, tanto quanto foi a reforma trabalhista, e ela tem, com esta restrição de direitos, a tendência de distanciar o trabalhador do acesso à aposentadoria. Particularmente, eu acho que o governo Bolsonaro não vai fazer essa condução na reforma que, em tese, é uma das mais importantes, ao menos no debate da eleição presidencial, era o foco. Sim. E nós temos, claro, que ela se subdivide em 3 momentos, né? Que até o PT apoiava e o candidato a presidente Haddad dizia tem que ser feito lá nos servidores públicos. A segunda, na relação com o regime geral de previdência, que é onde atinge todos nós trabalhadores. E uma terceira, que é abrir o mercado de previdência privada para complementar essa nova estrutura. Creio que não vão fazer isso da noite para o dia. Isso vai ter que ser muito bem pensado. Nós já falamos outra vez que havia um grupo de trabalho ligado a um determinado setor que tinha uma proposta um pouquinho mais restritiva de, eminentemente, romper com o sistema aqui de repartição que nós temos com de capitalização, o que é muito difícil. Nós vimos depois de um segundo passo, já vindo, né, com a indicação, se não me engano, do atual presidente, do indicado presidente do BNDES, que foi ministro da Dilma, que está me fugindo o nome, de que teria toda uma outra discussão sobre Previdência. Isso, Joaquim Levy. Joaquim Levy teria toda uma discussão de Previdência que passaria por uma nova estruturação, havendo uma norma de transição mais ampla do que a proposta. Então, a princípio, o que parece, né, que nem da Casa Civil saiu, ao menos o deputado Onyx Lorenzoni em nenhum momento tem dito, olha, reforma previdenciária vai se dar assim, assim, assim. Sim. A reforma previdenciária não é falada diferentemente das outras. A da saúde se sabe muito bem qual é que vai ser a conduta, né? Vimos aí o conflito com mais médicos. Na agricultura também. Vamos valorizar o produto internacionalmente. Então,
na própria economia. Vamos fazer um regime mais aberto do capital, trazer capital estrangeiro, vamos privatizar. Na Previdência, ninguém ouve falar qual é a proposta do governo. Por isso que eu disse, eu não vi o indicado ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fazer ao menos um pano de fundo sobre Previdência. Bom, vamos tentar entender uma questão que nós já conversamos, como tu bem lembraste, Dyson, em um programa passado. Nós explicamos por cima o que seria o sistema de capitalização da Previdência que propõe o futuro ministro da Economia. Qual a diferença entre esse modelo proposto e o atual? Vamos lá. Acho que é importante a gente fazer um traçado rápido histórico, se me permitires, né? Porque a Previdência ela não nasce simplesmente não é uma mágica, né? Não se esfrega uma lâmpada e ela apareceu. Ela nasce de conflitos sociais. A sociedade pós-industrial, né, da Revolução Industrial, ela gerou N fatores, dentre eles a utilização massiva de mão de obra, a utilização de máquinas, e essa transformação foi gerando N sequelas. Morte, trabalhador mutilado, trabalhador com incapacidade em função das suas condições, e aí se faz, a partir de uma discussão entre o liberalismo, né, a visão liberal e a visão marxista, se faz o quê? Se verifica a necessidade de proteção ao trabalhador. A ideia de Marx era de que essa visão fosse global, né, global em termos universais, e que houvesse uma proteção do Estado com esse sistema. Com isso, precisaria-se ter muita riqueza para proteger esses trabalhadores. Já a seguir, com a discussão do liberalismo econômico, né, a seguir, majoritariamente se viu o quê? Que não, o Estado é que tem que estabelecer um mínimo de relações. E na Alemanha se construiu o quê? Proteção baseada em três elementos. A proteção do risco social, doença e incapacidade. E a proteção do risco social, morte. E a proteção do risco social, idade. Eram esses os três pilares. Nós fomos evoluindo na sociedade e nós avançamos com uma proteção muito mais ampla. Hoje, se nós falamos em previdência social, você fala em mínimo de 10 benefícios. Inclusive, nós vimos aí a crise do auxílio-reclusão, com fraudes, etc., que muita gente nem sabe que existe. Nós temos salário de família, salário de maternidade, nós temos auxílio-doença, auxílio-acidente, quando a pessoa tem uma sequela, aposentadorias por tempo de contribuição, idade e especial. Então, nós temos um universo muito maior de proteção. Qual é a grande diferença disso? Por que o sistema ele é tão amplo? Porque nós vivemos um sistema de solidariedade com um pacto de gerações e com um financiamento multifacetado. Naquele modelo originário lá que nós temos no Bismarck, no próprio liberalismo pós-século XIX, nós vamos encontrar o quê? Que a construção de proteção previdenciária era para ser feita por quem? Pelo trabalhador e pela empresa. Cada um botava um dinheiro num fundo. Quando acontecesse um evento, morte, invalidez ou, eventualmente, a idade avançada, desse fundo se tirava uma fração para esse trabalhador poder se aposentar. Esta concepção evolui e o Estado entra também na manutenção desse fundo. Sim. Aqui está uma solidariedade. Esse é o sistema solidário que nós temos hoje. Mais amplo com a Constituição de 88, porque ela estabelece outras contribuições. Sim. Não só a do empregador ou empresa, não só do trabalhador, não só do Estado, mas de toda a sociedade. Tanto que nós vemos aí que a nossa fezinha na Mega Sena e tal, ela tem uma parte que vai para a Previdência. Então, há um monte feito, que nós chamamos de custeio, de várias fontes para formar isto. Então, aqui nós temos o plano de repartição e de solidariedade. O plano de capitalização não vê isso. O plano de capitalização diz o seguinte: eu boto R$1 por mês, o meu empresário vai botar R$1 por mês, nós vamos botar um dinheiro aqui, eu vou ter uma conta, o business vai ter outra, cada um cuida do seu dinheiro e quando precisar de alguma coisa eu tiro o dinheiro dessa conta. Não há uma reflexão de solidariedade. O segundo aspecto também é importante. Veja que até no momento inicial nós tivemos 3 espécies de benefício formada por esse fundo e protegida por esse fundo. Quando nós trabalharmos com a capitalização simples, que é essa de eu boto dinheiro, o empresário bota o dinheiro, nós vamos ter que ver o quê? Quanto é que eu tenho e quais os benefícios que essa capitalização vai proteger. Porque pode ser que nessa capitalização eu só proteja, por exemplo, aposentadoria por idade aos 65 anos. Então eu só vou poder receber alguma coisa deste fundo quando eu completar 65 anos. Então o fundo vai ter que determinar como é que é. É o sistema de capitalização. Tu pode fazer uma capitalização tão ampla quanto o sistema atual. Só que qual é o custo disso?
O então presidente, nós também comentamos, o candidato a presidente Ciro Gomes dizia, esse custo é muito alto, nós temos que saber quem é que vai aportar dinheiro se nós tivermos que manter o mesmo sistema de proteção social. É muito difícil de fechar essa conta. Bom, a discussão sobre a Previdência realmente foi pauta nas eleições e parece que há um consenso de que alguma coisa deve ser feita. Afinal de contas, a gente tem uma mudança na nossa pirâmide, estamos envelhecendo e tudo mais. Isso você já sabe e acompanhou. Agora, a grande questão aqui, a gente tem um ponto de vista e o Dyson vai passar o dele. Por exemplo, Dyson, qual seria, na tua visão, a grande reforma necessária? Qual, pelo menos, dentre todos esses detalhes, se fosse no curto prazo se reformar algo na Previdência, qual seria algo que poderíamos ter até mesmo um consenso dentro do Congresso, já que essa reforma pode estar em xeque? Pelo menos algum ponto em que todos os partidos e bancadas podem enxergar um caminho. Na tua opinião? Veja, na visão mais refratária da proteção social, qual é a ideia que se passou, por exemplo, na crise da Grécia ou na própria crise e os conflitos que ocorreram nas greves fortes da França de 2005 a 2015? Foram greves que pararam a França, tipo a que aconteceu no Brasil dos caminhoneiros. O que aconteceu lá, nós tivemos na Grécia, foi uma crise econômica, não tem como sustentar, você reduz benefício. Na França, o que se estabeleceu? Haver uma dissociação da renda de trabalhadores na produção com o provento de quem não está na produção. Então, a ideia que eu teria, se fosse pensar alguma coisa, é criar uma dissociação entre a renda e o provento da aposentadoria. Por exemplo, a grande discussão que se faz com relação aos servidores públicos. E a gente não pode pensar no servidor público só o ministro Supremo que ganha 33 mil. Nós temos que pensar naquele trabalhador que está ali no posto de saúde ganhando R$ 1.500 atendendo todo mundo. Nesta relação, hoje esse servidor deveria se aposentar com a aposentadoria integral. Se ele está ganhando R$ 1.500 por mês, ele sai com R$ 1.500, se está ganhando 33 mil, como ministro sai com R$ 33 mil. Os países desenvolvidos criaram uma forma de dissociar a necessidade que tu tens de toda a estrutura para produzir para o meio e ao te retirares do teu ambiente de trabalho e da produção. Então, a tendência é de que você não ganhe 100%. Então, a grande reforma que poderia acontecer é estabelecer frações e escalonamento de valores dessas aposentadorias no futuro. Obviamente que as corporações mais fortes, eu pego o exemplo do Supremo Tribunal Federal porque está em pauta, né? Sim. Obviamente que o ministro do Supremo não vai querer, por exemplo, se aposentar com 70% de 30 mil. Porque se ele está ganhando 30 mil, já incide imposto de renda, e não sei o que ele vai ganhar hoje, líquido, 20 mil reais, se ele tiver uma redução de 30% dos 30 mil dele, vai ganhar 21 bruto, vai ganhar 14, 15 líquido. Então, é muito difícil de quebrar essas corporações. E mais, o que fez também as reformas que passaram nos países mais desenvolvidos? Quanto maior o salário, porque nós não temos uma discriminação tão grande, não existe uma distância tão grande entre um trabalhador, como um trabalhador braçal ganha R$ 1.500, R$ 2.000 num atendimento de um posto de saúde com um ministro. A média lá você vai ter de €1.000 a 10.000 euros e ninguém é mais não há um extremo de alguém ganhar muito mais do que isso. Então, nós estaríamos falando hoje de ganhar 4 mil ou 40 mil. Então, estes setores, essas reformas que ocorreram em função da redução escalonada da necessidade dos trabalhadores. Quanto maior a remuneração, maior a fração que você deixa para o Estado. Ou vai ser de 30% a uma redução de 10%. Essa seria uma saída. Só que esta, sim, necessitaria de uma emenda constitucional. Esta para não ser tão drástica, porque a reforma, por exemplo, do Temer, iniciava com uma aposentadoria de um trabalhador com, no mínimo, 25 anos de contribuição e 60 de idade com 51%. Aí seria um absurdo. Então, nós temos que buscar uma ponderação, isso no regime geral. E o segundo aspecto é que nem tudo é preciso uma proposta de emenda constitucional. O governo Fernando Henrique, em 1998, com a emenda constitucional número 20, ele já desestruturou o sistema para que se fizesse, à medida do tempo, as reformas no âmbito de legislações ordinárias. Sim. Isso se fez muito forte no regime geral. Por exemplo, nós tivemos o lado bom. Tivemos a Fórmula 85-95 para afastar o fator previdenciário. Por quê? Porque o fator previdenciário, hoje, a realidade vivida, até 5 anos atrás, ela era muito bruta, muito agressiva. Você tinha uma trabalhadora com 50 anos de idade, 25 ou 30 de trabalho, que se aposentava com 50%.
Essa trabalhadora hoje, ela vai ter uma outra condição, porque você pode somar os pontos e sair com uma aposentadoria de 100%. Então, esse foi o lado bom. O lado ruim, pensões, por exemplo, que não precisou de emenda constitucional. A pensão vai durar enquanto a necessidade decorrente da idade durará para pensionista. Então, pensão vitalícia hoje só existe para quem tem mulher ou homem, ou companheiro homoafetivo, que tenham mais de 44 anos. Todas as demais serão pensões temporárias. Sim. Esta reforma, ela não precisou de uma emenda constitucional. Então, nós temos uma dissociação entre o que precisa de emenda constitucional e o que não precisa. O foco da emenda constitucional, o que precisa efetivamente fazer via Constituição, é estabelecer idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição. É a única grande atuação numa emenda constitucional, que precisaria. Sim. Todo o demais pode ser feito por lei ordinária. Então, ao meu ver, creio que não há um alarde, por isso aquela nossa introdução no início, não há um alarde tão grande sobre reforma da Previdência, porque eu acho que o governo Bolsonaro vai fazer toda a reforma que tiver que fazer e possível via medida provisória. No dia 1º, dia 2, ele vai apresentar uma medida provisória para reformar infinidade de coisas, cálculo da aposentadoria, carência, exigência de um tempo maior num regime ou no outro, a compensação previdenciária, várias coisas ele vai fazer via lei ordinária. Sim. E vai fazer 2 ou 3 grandes tópicos, por exemplo, que o valor da aposentadoria não será integral, que terá uma idade mínima com um tempo de contribuição. Então, estas 2 ou 3 propostas serão numa PEC. E o resto tudo vai ser via medida provisória. Bom, o que nos resta agora é esperar, mas porém, todavia, entretanto, esperar quando? Se vai ser agora, nesse governo ainda, ou teremos algumas alterações a partir do próximo governo. Vamos monitorar. A qualquer momento a gente pode te chamar, Dayson, para a gente conversar. Deixa eu só te colocar assim, um ponto. Eu acho que o atual governo não vai botar a mão nessa cumbuca. Bom, a gente fica com Pra a próxima, interpretação pra do próxima. Dayson, tá? Façam suas apostas agora. Enfim, obrigado, Dayson. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo e obrigado por atender Estou sempre às nosso convite. ordens e um abraço a todos os teus telespectadores. Aos nossos telespectadores. Assim é bonito.